Olá, fofoletos, tudo bem? Então, o que a Prof fez hoje? A Prof mandou um slide para você sobre biologia vegetal da nossa apostila 10. A primeira aula eu fiz um resumo aqui, depois eu vou tirar uma foto e vou mandar também, que daí vocês conseguem captar melhor, tá? E fazer o esquema. Eu sei que vocês já fizeram, mas para ficar bem mais claro e eu falar para vocês o que é importante. Então, a gente viu na aula passada sobre tecidos meristemáticos, lembra? E meristemático era responsável pelo crescimento. E agora a gente vai ver então os tecidos adultos, tá? E dentro dos tecidos adultos eu tenho todos esses aqui, ó. Eu vou ver os principais. Quando eu falar de tecidos adultos ou permanentes, eu vou estar falando do tecido de revestimento, do tecido de preenchimento, do tecido de condução e do tecido de sustentação, tá? Então, vamos começar pelo primeiro. Bem, tecido de revestimento. A própria palavra é fácil. Eu posso dizer que é tecido tegumentário também. É a mesma coisa. A função dele é o quê? Crescimento do vegetal, tá? Ele vai revestir o tegumento, a planta em si, e vai ser responsável pelo crescimento. Nesse crescimento do tecido de revestimento, eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho a epiderme e o súber, tá? Falei em revestimento, eu tô falando do tecido de proteção. Mas o que ele protege contra quê, professora? Quanto a perca de água, quanto a temperatura, mudança de temperatura, quanto a algum agente patógeno que vai atuar no tecido. Então, é proteção, né? Crescimento. Quando eu falo de epiderme, é aquele tecido que vai revestir a flor, o fruto e a semente. É um tecido que é formado por células vivas aclorofiladas, ou seja, sem clorofila, tá? Então, vocês podem ver que não tem a folha aqui, tá? Bem, toda vez que a prof falar em epiderme, vocês vão acompanhar no livro didático de vocês. Na epiderme, eu tenho várias células anexas que ajudam essas células vivas para manter a proteção, o revestimento dela, tá? E quais são esses anexos que se encontram na epiderme, na parte mais periférica, na parte viva, nas células vivas da planta? Os tricomas. O que são tricomas? Tem até uma imagem aí de vocês. Tem uma plantinha e é cheio de pelinho nessa plantinha. Esses pelinhos são chamados de tricoma. E qual que é a função dos tricomas? Possibilitar transpiração nas plantas quando são vivas. E quando as plantas estão mortas, ela diminui a absorção da luz solar. Para quê? Para se decompor, tá? De uma maneira que deixe matéria orgânica e não termine com ela. Então, tricoma, transpiração, tá lá na epiderme, na parte das células vivas. Outro anexo que eu tenho na epiderme se chama acúleo. E acúleo, gente, é muito confundido com os espinhos. Por exemplo, o acúleo eu tenho na roseira e a gente costuma dizer que a rosa tem espinho. A rosa não tem espinho, a rosa tem acúleo. E o acúleo, gente, é uma estruturinha, tá? Pontiaguda, sim, mas ela é mais fixa e menorzinha. Mas como é que eu vou saber quando é espinho, professora, quando é acúleo? O espinho é aquele da laranjeira, do limoeiro, aquele pontudo igual uma agulha. Os outros espinhos que a gente fala que são pequenininhos e grudadinhos no caule, eles são acúleo. E eles são a defesa também, tá? A defesa para que nenhum agente patógeno ou algum outro animal venha e destrói a planta, certo? Então, é outro anexo da epiderme para proteção. E eu tenho também as papilas. O que são as papilas? As papilas, ela dá aquele aspecto aveludado na planta. É tipo um tecido de veludo. Qual que é a função? Tá? Auxiliar a polinização, porque aquele tecido aveludado, aquela membraninha aveludada, ela faz com que o pólen fique grudado na planta. Então, também é uma proteção para que o pólen não saia, tá?
E por último eu tenho os estômatos. Os estômatos eu encontro principalmente nas folhas, tá? São estruturas, a gente vai ter uma aula só dele, são estruturas que ele vai controlar a transpiração da planta e a perca de água. Então, quando a planta tem muita água, ela pode transpirar mais. Os estômatos que estão na folha, eles se abrem para que possa ocorrer a transpiração normal. Já quando há um período de seca e que a planta não pode transpirar e não pode perder água, os estômatos, o que faz? Se fecham, tá? Para evitar essa perca de água. Então, olha só, revestimento, eu tenho a epiderme, que são as células vivas, né? Clorofiladas, e eu tenho vários anexos na epiderme que ajudam a proteger, né? Tricomas, acúlios, papilas e estômatos. E dentro do revestimento eu também tenho o súber, tá? O súber é aquela parte morta da célula, né? Que eu digo que vai substituindo a suberina. Então, qual que é a função dessa parte morta? Ela protege a parede, né, esse tegumento, deixando a planta mais resistente, tá? Para evitar perca de água. Então, o súber é a parte mais antiga da planta, tá? Ela é por células mortas, depois a gente vai formar a cortiça que vai vir aqui do súber, mas é a proteção, evitar perca de água. E o súber, ele também tem duas divisões, tá? Duas modificações que ajudam a manter essa planta. Então, eu tenho as lenticelas e os retidomas. O que é isso? As lenticelas têm uma figura no livro de vocês. É quando eu tenho aqui o caule cheio de pontinhos. Cheio de pontinhos, aí tem marronzinho esses pontinhos, todo pontilhado. Para que serve? São, como a gente fala, pequenos rasguinhos, furinhos, para passar as trocas gasosas. Então, as lenticelas possibilitam passar os gases respiratórios. Já os retidomas é quando o caule começa a soltar aquela casca. Tem até uma imagem aí para vocês. Ele começa a soltar, descascar. Não sai o caule, mas a casca em si, uma renovação, tá? Por quê? Porque significa que a planta está engrossando. Então, quando está engrossando, aquela casca se rompe e começa a soltar. Toda árvore que está apresentando o ritidoma significa que ela está aumentando em espessura. E como o súber é a parte mais antiga, é ela que está se desenvolvendo. Tranquilo? Então, nós vimos então os tecidos de revestimento. Falei revestimento, epiderme e súber. Epiderme a mais nova, súber a mais antiga, né? Células novas. Eu também tenho outro tipo de tecido que se chama preenchimento. Quando eu falo no tecido de preenchimento, eu divido ele em 4. Eu tenho o tecido de preenchimento do tipo clorofiliano, do tipo reserva, do tipo aquífero e do tipo aerífero. Então, qual que é a importância de cada um e a função? Quando eu falo de clorofiliano, vem de clorofila. Clorofila eu vou lembrar de quê? Fotossíntese. Então, o tecido de preenchimento clorofiliano, ele vai realizar a fotossíntese. E lá nesse tecido, que eu vou organizar nas minhas folhas, no meu caule, eu tenho 2 tipos, o palissádico e o lacunoso. Qual que é a diferença? Tem até numa imagem de vocês. O palissádico, as células elas começam a se encontrar exatamente numa perfeita ordem, sem deixar espaço, e ela dá mais resistência. Então, o palissádico é uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, todas uma do ladinho da outra, numa ordem bonitinha. O lacunoso é o contrário, ele vai deixando lacuna, ele está logo abaixo, tá? Então, ele tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, então ele vai deixando esses espaços, tá? Então, ele deixa lacunas, certo? Então, essa é só a estrutura da organização das células que vão produzir a fotossíntese, tá? Já o tecido de preenchimento de reserva é aquele que vai armazenar substâncias de reserva da planta, né? Que vai estar encontrado nas raízes, no caule. Então, quem é que são as sementes?
Quem é que são esses de reserva? O amido, os óleos, as vitaminas, as proteínas, tá? Todos aqueles que eu vou reservar. Por exemplo, o amendoim, que vai reservar óleo, a batata, que vai reservar uma proteína, tá? Todos eles que eu vou reservar alguma coisa para eu alimentar, que eu vou conseguir. Então eu digo que é um tecido de preenchimento de reserva, certo? A batata é amido, gente, não é proteína, desculpa aí. O aquífero vem de água. Então, o tecido de preenchimento do tipo aquífero é aquele que armazena uma quantidade de água. Quem é que é as plantas que armazenam água, que são típicas de armazenar dentro dela uma grande quantidade de água? As xerófitas. Quem que são elas? Os cactos. Tá? Então, dentro delas tem uma grande reserva, né? Células apropriadas para guardar água, porque as chuvas são sazonais. Então, ela tem que ter essa reserva para manter naquele período que não vem nada. E eu também tenho tecido de preenchimento aerífero. Essa, em vez de armazenar água, vai armazenar o quê? Ar. E com isso faz com que as plantas aquáticas fazem o quê? Flutuam. Então, um exemplo de tecido de preenchimento aerífero é a Vitória Regia, que fica flutuando, né? E os aguapés. Então, eles têm um saco, células, bolsas que armazenam ar para flutuação, tá? Então, eu vi o tecido de preenchimento. Agora, eu tenho o tecido de condução. Quando eu falar condução, eu estou falando condução da seiva, e a prof comentou em sala de aula com vocês. Eu tenho 2 tipos de tecidos condutores. Isso gosta de cair em Enem, gente. Falou nas questões de tecido, pede sempre os tecidos condutores, que eu tenho que lembrar que é o xilema e o floema. E se vocês têm que estar gravado na cabecinha, tá? Xilema eu também posso dizer lenho. Às vezes em questões vai estar lá o lenho. Então é xilema ou lenho. Qual que é a função do xilema? Transporta a seiva bruta para a planta. Então ele puxa aquela seiva bruta lá da raiz, água e sais minerais, proteínas, aminoácidos, e leva até o ápice. Lá no ápice ele vai elaborar, vai transformar em glicose, vai transformar em todos os sais minerais necessários para descer, para nutrir. Aí eu tenho quem? O floema, que também é chamado de líber, tá? O floema pega o quê? Transporta a seiva elaborada. Então é assim, ó, xilema de baixo para cima, bruta, floema de cima para baixo, elaborada, vai nutrindo, tá? Vasos condutores. Sem o tecido condutor, eu não tenho manutenção da planta, eu não vou ter alimento e ela vai morrer, tá? E por último, eu tenho o tecido de sustentação, aquele que vai manter a planta quando precisar trocar um tecido. Eu tenho 2 tipos. Eu tenho o tipo colênquima e o tipo esclerênquima. O colênquima são feitos de células vivas, é um tecido flexível, digo que é o tecido jovem, é o que está mantendo ela. O esclerênquima, a prof até comentou com vocês na aula, que eu me lembro de esclerose, né, quando eu vou ficando mais velho. Então, o esclerênquima tem as células mortas, tipo Suber, o mais antigo, tá? É o tecido rígido, eu preciso, é o que vai me dar rigidez, o que vai me dar a sustentação mesmo, é o esclerênquima. E o colênquima é aquele que vai ficar só de passagem, até a planta se fixar, está estruturada, eu troco pelo esclerênquima, que dá a sustentação. Gente, então essas terminações, quando falar de tecido, eu sei que eu mudo o nome, mas eu fiz um resuminho para vocês, tá? Eu tenho de revestimento, eu tenho de preenchimento, eu tenho de condução e de sustentação. E eu tenho que saber todos que se enquadram. Falei revestimento, epiderme Suber. Falei preenchimento, o clorofiliano, o de reserva, o aquífero e o aerífero. Falei de condução, xilema e floema. E falei de sustentação, colênquima e esclerênquima. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Eu vou tirar uma foto e vou postar para vocês do resumo, que eu sei que vocês gostam.
e a gente volta a conversar. Até mais!